Opa! E aí pessoal, aqui é o Fabiano. Vamos dar então continuidade às dicas sobre redação. No último vídeo nós falamos duas dicas, iniciamos o tema e agora vamos dar continuidade indo para a dica de número 3. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube, basta ter uma conta no Gmail e peço também para você manter todos os vídeos em dia. Se você estiver atrasado, assista a todos os vídeos e fique atualizado para seguirmos juntos. Você vai ver que já tem muito conteúdo gravado aqui que vai te ajudar muito nos seus concursos. Então vamos lá para a dica de número 3. Argumente. A diferença entre uma dissertação e uma narração é a mesma diferença entre uma notícia e um artigo. A notícia é isenta de opinião, ou pelo menos deveria ser, de posicionamento, de argumentação. Por exemplo, 30 presos foram mortos em um presídio em Roraima. Os crimes foram executados pelos próprios presos que são ligados a grupos criminosos. Isso é notícia. Aqui não tem nenhuma argumentação, nenhuma opinião, não tem nada, só dados. Já se eu digo, a crise no sistema carcerário brasileiro é culpa do descaso das autoridades e só será resolvida com investimento e mudanças nas leis. Isso é uma opinião. Você precisa se posicionar, argumentar, analisar criticamente um tema, apontar culpados, soluções, motivos, sem ficar apenas descrevendo fatos e acontecimentos. Não existe o certo e errado aqui. O que existe é uma opinião consistente ou não. Eu posso argumentar, por exemplo, que a proibição do aborto é uma violência contra a mulher, contra o seu direito de ter controle sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria vida. Eu posso dizer que é uma hipocrisia a proibição do aborto, que acaba lançando muitas mulheres em clínicas clandestinas que acabam morrendo por conta disso. Ou, por outro lado, eu posso argumentar que aceitar o aborto é admitir um homicídio contra o indefeso, que desde a concepção já existe vida. E quem somos nós para tirar a vida de alguém? São argumentos. Isso é dissertar. Não importa o lado que você está. O que importa é que você tenha argumentos suficientes para defender o seu ponto de vista. Dica número 4. Atente-se às formalidades. Cometer erros de gramática, por exemplo, todos cometem. O negócio aqui é não errar aquilo que você pode acertar, aquilo que você sabe. A maioria das pessoas não é acostumada a escrever à mão. Então, a atenção deve ser redobrada. Acentos, cortar o T, colocar vírgulas, colocar o ponto no I para diferenciar do E. Parece bobagens, mas muita gente perde preciosos pontos por causa disso. Dê um espaço no início de cada parágrafo, aquele recuo. Outro detalhe muito importante, separe corretamente as sílabas no final das frases e controle a quantidade de linhas que você tem para escrever também. Outra coisa, em redação, nós usamos a terceira pessoa. Nós não dizemos eu acho, eu acredito, porque isso é a primeira pessoa. Assim, em vez de fazer uma afirmação, eu acho que o Brasil é assim, eu digo simplesmente o Brasil é assim. Dica número 5. Tenha coerência. Ser coerente é não se contradizer. Isso mata uma redação. Sua redação deve conter um corpo de ideias que forme um todo. Se você diz que deve haver pena de morte, mantenha essa linha até o final, dando os motivos, as consequências, dados estatísticos, se possível, refutando opiniões contrárias que você sabe que existem. Se você é contra, a mesma coisa. O que não pode é começar dizendo uma coisa e se perder. Você aponta uma direção e depois muda, sem lógica, sem sentido. Dica número 6. Coesão. Coeso é aquele texto em que uma parte complementa a outra, onde um parágrafo continua as ideias do outro, completa, traz exceções, formando um corpo unido. Texto sem coesão é aquele em que as partes são desconexas, independentes. Você lê uma coisa em um parágrafo, por exemplo, e no outro já fala de outra coisa. Uma coisa não se liga à outra, parece uma colcha de retalhos. Algo que está ali por acaso, solto. O segredo de ouro aqui é usar os elementos de coesão. Por exemplo, você pode mencionar a ideia central do parágrafo anterior no próximo parágrafo, no parágrafo seguinte. Se no anterior você falou de um problema,
No parágrafo seguinte, você pode iniciar dizendo tal problema, remetendo ao parágrafo anterior, fazendo essa ligação. Tal problema deve ser atacado assim e assado. Essa expressão tal problema faz uma conexão que liga os dois parágrafos, tornando um continuidade do outro. Outras palavras que servem de conexão para fazer essa coesão são esse, aquele, assim, contudo, no entanto, entretanto, mas, porém, não obstante, de fato, outro sim, ademais. Mas cuidado! Se não sabe o significado de uma palavra, o significado exato daquela palavra no contexto, nunca, eu disse jamais, utilize essa palavra no seu texto. Atenção! Coesão deve existir também dentro do parágrafo, entre uma oração e outra. É isso. Continuamos no próximo vídeo. Manda aí o seu Xtudo, seu like, seu comentário, que tem muita coisa ainda sobre redação. Até lá!